em alusão ao Dia da Economia Solidária. Convido a tomar assento à mesa o excelentíssimo senhor vereador Luiz Fernando Vailate Ferrão. Excelentíssimo senhor Marquito, engenheiro agrônomo, atua como parlamentar há 6 anos, foi eleito vereador 2 vezes em Florianópolis e em 2022 eleito deputado estadual por Santa Catarina. Com um mandato agroecológico pautado no cuidado, respeito e empatia, Marquito atua na construção de Santa Catarina mais justa, com comida de verdade e garantia de direitos para todas as pessoas, cuidado com a natureza e novas possibilidades de desenvolvimento econômico. Amanda Tel, produtora sociocultural, conselheira estadual do CEAS, Conselho de Artesanato e Economia Solidária, membro da rede Ecosol Catarinense de Empreendimentos Ecológicos Solidários, coordenadora do Fórum Praia Norte e presidente do Instituto Sociocultural Ecovida. Senhor Paulo Dalfovo, coordenou o projeto de responsabilidade social da CONSUL e Consulado da Mulher. Foi coordenador do Fórum Catarinense e representou o Estado nas conferências nacionais. Foi membro do Conselho Municipal da Mulher e de Assistência Social de Joinville, além de presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária da cidade. É proprietário do empreendimento da agricultura familiar Caprino Pereira e Dalfovo, com 6 anos de existência e que comercializa leite e queijo de cabra no município de Barra Velha. Senhor Tiago Moser, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável. E senhor Eduardo Bajara, superintendente da Fundação Cultural de Penha. Com a mesa composta, gostaria de citar ainda a presença da senhora Silvia Santana, educadora social, artista plástica e coordenadora do Fórum Litorâneo de Economia Solidária, e do senhor Dudu Teodoro, coordenador do Fórum Praia Norte de Economia Solidária. Boa noite a todos. Gostaria de iniciar agradecendo ao vereador Ferrão por essa iniciativa, né, que está sendo um grande parceiro, não só para o nosso coletivo, mas para a economia solidária aqui na região, aqui em Penha. Através do vereador, a gente conseguiu nossa primeira lei de economia solidária, que é a Semana da Economia Solidária, justamente essa que a gente está aqui comemorando. Agradecer o Marquito, não sei nem o que falar, que é parceiro nosso, amigão, maravilhoso. Conseguimos elegê-lo, um mandato que vai ser incrível, a gente já sabe, e voltado realmente para a segurança alimentar, para a qualidade da comida no prato, né? E bem dentro da economia solidária, a gente vai falar um pouco de economia solidária aqui, mas o básico realmente é a gente mostrar e se unir, porque é uma economia diferente, não é nova, mas é uma forma diferente da gente fazer economia, é a gente priorizar o meio ambiente, é a gente priorizar o ser humano antes do lucro, né? O lucro, obviamente, é consequência do trabalho, mas o princípio realmente é a solidariedade, ser humano e o meio ambiente. Vou passar a palavra para o Marquito, que atua com a gente na economia solidária também. E antes do Marquito falar, só quero passar para vocês que a gente está criando uma rede de empreendimentos, tanto estadual quanto nacional, e ressaltar a importância do protagonismo dos trabalhadores da economia solidária dentro do movimento. O Paulo vai falar bastante sobre isso, e que é o nosso companheiro aqui, tem um empreendimento econômico solidário, tem uns queijos maravilhosos, então é importante realmente que a gente esteja aqui em maioria, todo mundo que está aqui é trabalhador da economia solidária, e eu estou muito feliz com a presença de vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu queria inicialmente aqui saudar especialmente a Amanda, né? Porque eu sei da luta e da articulação e do trabalho que ela vem fazendo em conjunto com o coletivo, em conjunto com vários outros artesãos, artesãs e
pessoas que trabalham com ações, com atividades manuais, com atividades de geração de trabalho, emprego e renda a partir do seu próprio trabalho, né? Então, quero saudar a Amanda inicialmente e agradecer pelo convite. Quero saudar o vereador Ferrão, que está aqui à disposição e que se colocou à disposição da comunidade, né? E ouviu a necessidade da comunidade. Então, com certeza, um legislador, quando consegue acolher, fazer a escuta e transformar isso em ação legislativa, ele consegue executar e transformar a sua atividade parlamentar em benefício da comunidade como um todo, né? E para cada vez mais a gente precisa, né, de vereadores e vereadoras assim, com essa capacidade, com essa condição de estar trabalhando pelo bem comum e pelo bem da comunidade, né? Quero cumprimentar também o Tiago, que é representante aqui do Poder Executivo, também o Paulo Dalfofo, que está aí, que é uma história viva, né? A gente depois vai conversar muito, e o Eduardo também, que está aí representando o Poder Executivo. Então, estou como vereador lá em Florianópolis, né? Fui eleito agora deputado estadual. Pela primeira vez, eu sou do Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL. Pela primeira vez, a gente elege uma cadeira na Assembleia Legislativa. E essa nossa caminhada, né? Ela sempre teve uma relação com a economia solidária. Eu sou agrônomo em formação, trabalhei 10 anos como engenheiro agrônomo extensionista rural e urbano no CEPAGRO, que é uma ONG do campo da agricultura familiar, que tem mais de 30 anos de trabalho, né? E também fui presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um conselho que tem como objetivo fazer o controle social das políticas públicas e garantia do direito humano à alimentação adequada. E a gente, nessa trajetória, trabalhou com muitas ações, né? Ações de agricultura urbana, de hortas comunitárias, de hortas escolares, de compostagem comunitária, de atuação na base, lá com as comunidades de periferia, para transformar o resíduo orgânico em composto, e esse composto voltar para a terra, para produzir alimento e voltar para o prato das pessoas, né? Mas também trabalhou com projetos grandes, né? Como na Prefeitura de São Paulo, quando a Prefeitura criou um plano de metas para não mandar mais o resíduo orgânico para o aterro sanitário e transformar o resíduo orgânico das feiras e das podas da cidade em compostagem, né, diminuindo o custo com o aterro e voltando esse composto para a agricultura, né? Então, também acompanhei, quando era estudante, depois como profissional do CEPAGRO, toda a construção, né, do programa Fome Zero, que começou com o Talher, começou já inspirado lá no Betinho, né, que era a ação da cidadania pela fome, né, contra a fome, inspirado em Josué de Castro, lá na década de 50, quando começa a escrever e fala que a fome não é um fato isolado, né, que a fome é resultado do modelo econômico e social que o país, né, se estabeleceu. E tudo isso fala muito sobre a economia solidária, né? Então, eu quero aqui saudar especialmente quem são os empreendimentos que a gente chama, né, de economia solidária, porque são pessoas, são famílias, são grupos comunitários, associações às vezes, né? São muitas vezes coletivos formados por cooperativas ou associações, né? E que muitas vezes passam a vida inteira se dedicando a isso, se dedicando a produzir algo, comercializar algo, mas fazer isso de forma solidária com seus pares, né? Seus companheiros e companheiras, dividindo o custo de um frete para levar até a feira, passando o chapéu para comprar uma banquinha para poder não deixar o companheiro na chuva numa feira, né? Tentando se organizar melhor para conseguir comprar insumos, para transformar esses insumos em produtos para venda. E tudo isso numa resistência, né, ao modelo capitalista que nos empurra para a gente ser cada vez mais competitivo, mais individual e subir empurrando os outros para baixo, né? E aquele que sobe é que tem sucesso. Então, promover uma economia solidária é pensar muito no bem comum e no bem da comunidade, né, gente? Então, queria ressaltar isso. E no município aqui, como o de vocês, o município de Penha, que tem aí uma aptidão enorme por conta da atividade turística, por conta da condição ambiental também, né? De estar próximo do mar, de estar próximo também de áreas rurais.
e que tem aqui um turismo de massa bem efetivo, né? Poder contrapor isso a uma política de economia solidária e apoiar esses empreendimentos, muitas vezes é um custo muito baixo para o próprio município, né? Então, eu vou dar um exemplo. A gente poderia pensar em políticas que dialogam com a política de economia solidária, como pensar uma política de gestão de resíduos para diminuir o gasto que vocês têm para aterrar o lixo ou contratar uma empresa para coletar o lixo. Se a gente poderia trabalhar com a coleta seletiva, com os catadores, em conjunto transformar também em compostagem, junto com os agricultores da região, né? Junto com as comunidades para produzir hortas comunitárias. Então, todas essas iniciativas, elas parecem que não dialogam, mas elas têm uma relação que é promover esse bem comum e trabalhar de forma associativista e de forma em cooperação, e não em competição, né? Então, eu queria deixar esse relato, né? Agora, a partir do dia 1º de fevereiro, a gente assume lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós temos uma grande companheira, Luciane Carminati, que já é uma grande companheira e militante da economia solidária no Estado. Já conversamos, eu e a Luciane Carminati, a gente vai estar trabalhando juntos, né? Fortalecendo a frente parlamentar de economia solidária que tem na Assembleia Legislativa. Quero deixar aqui, né, também a minha mensagem para a Câmara de Vereadores, mas também para o Poder Executivo, que a gente vai estar à disposição em conjunto com as organizações comunitárias. Marquito, a coisa é informal, né? Eu queria, ainda em tempo, convidar a quebrar o protocolo, convidar o vereador Marquete, que se faz presente. Ótimo. Senta aí, Marquete. Marquete é parceiro também. Como eu falei, todos votaram favoráveis à lei, né? Uhum. Então, eu propus a lei, mas a gente teve o apoio dessa casa num todo, né? Então, é importante ressaltar isso. Está ali o vereador Marquete. Obrigado, Marquete. Fica à vontade. Marquete, fica à vontade. Obrigado. E nesse sentido, eu quero também assim, me colocar à disposição, né, Amanda, para a partir de fevereiro a gente conversar juntos, pensar juntos também atuações em parceria com a Luciane Carminati, para o município também, para a Câmara de Vereadores, né? E a gente pensar em políticas que dialogam com a questão dos resíduos sólidos, da alimentação saudável, da produção de alimentos a partir da agricultura urbana, da agroecologia, né? E a gente poder construir políticas públicas municipais com apoio do Poder Legislativo Estadual, mas principalmente que isso seja e faça sentido para a comunidade e para os coletivos que aqui também lutam tanto, faça chuva, faça sol, estão lá fazendo suas feiras, buscando feira para até fora do município para poder fazer disso também a sua geração de trabalho, emprego e renda, né? Então é isso, não quero me alongar demais, mas estou aqui também à disposição para a gente ir dialogando e conversando. E estamos juntos aí. Parabéns, Amanda, pela tua luta e a tua liderança aqui nesse processo. Parabéns, vereador Ferrão, por ter pego essa proposta e transformado numa ação legislativa. Obrigado. Então, meu boa noite a todas e a todos. Eu cumprimento a Amanda. Em nome dela, eu cumprimento as demais autoridades, porque eu acho que o que a gente está... Por que nós estarmos aqui é por causa dos empreendimentos. Eu acho que se a gente está aqui, né, vereador, Marquinhos, os demais companheiros aqui da mesa, é por causa dos empreendimentos. É porque eles precisam conversar, a gente precisa conversar e nos colocarmos também como assunto principal aí. Eu sou Paulo, eu sou aqui da terra, eu me criei em Pissarras, eu vim de Pissarras estudar aqui na escola Henrique Assis, eu vinha de a pé, porque em Pissarras não tinha, na época, ensino médio, né? Ensino técnico, ensino médio, então eu tinha que vir de Pissarras até aqui estudar, eu vinha a pé. Aí depois terminei o ensino médio aqui, não queria fazer faculdade, não tinha em Pissarras, não tinha em Penha. Aí eu fui obrigado a ir para Joinville, para fazer um curso superior, para buscar um emprego, porque aqui na região não tinha emprego. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar na Consul, naquela fábrica de geladeiras da Consul. Fiquei lá por uns 30 anos só. E os últimos 10 anos na Consul, eu participei do projeto social da empresa, que chamava Consul ao Lado da Mulher, chama Consulado da Mulher. É uma ação social da empresa. E nesse projeto social, quando eu conheci o projeto, ajudei a comentar o projeto, eu conheci a economia solidária. E no dia que eu fui receber o meu diploma, que eu sou formado em automação industrial,
vocês veem que tem tudo a ver com a economia solidária. Eu peguei o projeto, eu recebi o meu diploma e eu assinei minha demissão na empresa, na Consul, para sair da empresa, da Consul, que eu estava numa carreira ascendente, para ir trabalhar no projeto social, que era o Consulado da Mulher. Eu conheci a economia solidária e eu comecei a criar um conflito dentro de mim. Como é que eu estava lá na empresa, e lá dentro da empresa a gente era cobrado por resultados. Nós vamos pensar o orçamento de 2023, então nós temos que cortar 10% nas despesas, porque o ano que vem o orçamento é menor. Bom, mas nós não temos mais onde cortar, então corta pessoas. Não, mas não dá para cortar mais pessoas, então manda o Marquinho já está muito velho, está ganhando bem. Manda o Marquinho embora, contrata a Amanda, vai que a Amanda é mais nova, vai ganhar um salário menor. Não, mas o Marquinho tem filho, coisa, então manda ele. É menos plano de saúde, é menos seguros. Então, assim, cada vez mais tu tem que fazer mais com menos. E aí, quando eu vinha para a economia solidária, o discurso era outro. É da inclusão, é de dar oportunidade para todas as pessoas. Eu comecei a criar um conflito interno em mim. Eu disse, não dá para mim ficar nos dois lados. Então, eu saí da empresa, da fábrica, né, da área da indústria, e fui para o projeto social no Consulado da Mulher. E aí começamos a fomentar a economia solidária, estudar a economia solidária. Na época ainda não existiam os fóruns, eram os grupos de trabalho, então faz algum tempinho aí. E aí fomos fazendo a primeira conferência nacional, a gente discutia, as pessoas brigavam, pediam para parar a conferência porque tinha que colocar lá o nome dos ribeirinhas, porque não estava incluso, porque tinha que colocar o nome dos indígenas, dos quilombolas, e aí a discussão, uma tarde se perdeu não, né? Modo de dizer, ficamos uma tarde toda numa conferência discutindo a palavra desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Como é que tu tem desenvolvimento sem agredir, sem interferir no meio ambiente? Então tem umas caminhadas aí. Dentro do projeto eu tive a oportunidade de conhecer esse Brasil inteiro, viajei bastante por esse Brasil, e onde eu descobri que nós vivemos na região mais rica que a gente tem no Brasil. É a nossa região aqui, a região nossa do litoral de Santa Catarina. O pessoal fala muito do Nordeste, da Bahia, de Salvador, da praia de Salvador. Tu vai para lá, a praia é um lixeiro. À noite o mar joga tudo de volta, o pessoal joga tudo no rio, no mar. Os cocos verdes, as garrafinhas, as latinhas de coisa, não tem respeito nenhum com o meio ambiente, falam tanto no Iemanjá, nas festas, mas o respeito com o meio ambiente não existe. Uma riqueza que a gente tem, eu fui para o interior de Minas, e cheguei lá numa região onde fazia 2 anos que não chovia. O rio era um córregozinho, chamava rio, era um córregozinho, e eles não tinham água. E aí eu conheci uma empreendedora, que ela tinha uma área, tamanho disso aqui assim, mais ou menos, e ela ia quase com um conta-gotas, botando água nas verduras que ela tinha plantado. Então ela tinha aqui tu deve saber, que é em roda assim, e no centro tem um galinheirozinho, né? Então assim, no meio é um galinheiro e em volta tu faz a horta. E aí ela ia com conta-gotas e molhando a aguinha dela. Fora dali é aquele barro duro. Então ela tirava o verde do matinho, do verde das folhas, ali jogava para dentro do galinheiro, as galinhas comiam aquilo ali, o esterco da galinha ela colocava na horta em volta. E aí ela conseguia tirar as verduras e vendia para o poder público para merenda escolar, PA, PENAI, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, um programa que o governo federal tem, de 30% do que ele compra de alimentos, tem comprado da agricultura familiar. E aí ela conseguia gerar renda. E aí eu vi naquela região, aquela dificuldade deles, e eu olhava para a nossa região aqui, eu como falei, já vim daqui da região, agora moro em Barra Velha, ali na Barra Velha a gente tinha uns parentes que tinham uma terra enorme ali, e nós não tínhamos um pé de alface plantado. Com toda a riqueza que a gente tem aqui de verde, de água, de estrutura, de transporte, de rodovias, de aeroporto, de porto. Nós temos uma região mais rica que tem nesse país. E a gente não sabe dar o valor, não sabe aproveitar, não sabe tirar
esse proveito. Então a gente tem muita oportunidade. O que falta para a gente? A gente enxergar essas oportunidades e transformar elas em algo bom. Se eu for colocar, estudar o que é economia, a palavra economia é a junção de duas palavras gregas, eco e nomia. Eco é cuidado, né? Se eu falar besteira, me corrija. E nomia é vida. Então é cuidar da vida. Como é que está essa economia? Como é que a gente está cuidando dessa vida? Começa pela gente. O que a gente está comendo? Como é que a gente está cuidando desse corpo que a gente tem aqui? Né? Então, acho que a gente precisa, desde a gente, começar pela gente, e quando a gente fala em querer transformar o mundo, a gente tem que começar por nós. Se tu queres mudar o mundo, começa por ti. Então, começa por mim. A gente critica as grandes empresas, as grandes indústrias que poluem, mas elas só produzem porque a gente consome. Se a gente não consumir, elas não têm o que produzir. Quem é que está lá dentro das empresas? São pessoas. Quem consome o que eles produzem somos nós. Então, se a gente parar de consumir essas coisas, a gente pode. Então, começa pela gente, se a gente quer essa transformação. E aí começar uma relação diferente entre as pessoas nessa própria economia, nessa própria convivência um com o outro. Né? Não é o mais, o mais, o mais. Enfim, eu tive a oportunidade de, em alguns momentos, algumas vezes, encontrar o professor Paul Singer. E eu sempre dizia para ele, professor, eu tenho que parar de encontrar com o senhor. Cada vez que eu encontro é um conflito que eu crio internamente, que ele trazia umas falas, umas coisas. Né? Aí ele olhou para mim, mas isso não é bom? Será que não é bom quando a gente cria um conflito? Porque que aí a gente muda, né? Então a gente às vezes precisa de uns conflitos para a gente se mudar, para a gente dar uma sacudida, para mudar as coisas. E eu acho que a economia é isso. E depois que a gente põe na veia e dá uma injeção da economia na veia, a gente se transforma e acaba querendo transformar tudo aí. Meus parabéns, Amanda, em especial, por esse momento de trazer para a Penha essa oportunidade para a gente discutir economia solidária, ressaltar essa data do 15 de dezembro. A gente não vê isso em grandes centros, como a gente tem em Itajaí. Eu acho que não teve nenhum evento marcante, como está tendo aqui na Penha. Itajaí tem uma história muito mais antiga, né? Bem antiga. Eu sou da época da participação em Itajaí, ali, centro público. Nossa, quando a gente começa a pensar, eu estou velho mesmo. Cara. Eu participei da inauguração do primeiro centro público ali, que era antes eu tenho a foto da primeira inauguração do centro público ali. Das ITCPs. Enfim, tem muita história aí para a gente partilhar, compartilhar e aprender, e cada vez mais aprender. Aprendi muito com o Marquito, essas experiências que ele traz. Eu disse para ele, eu acompanhava o trabalho dele já dos baldinhos, né? Tem uma história de Joinville, participei muito na economia solidária em Joinville. A gente criou a lei municipal, criou o fundo municipal, criou o comitê, o conselho, depois se transformou em economia solidária. Implantamos lá as cooperativas de recicladores. É um trabalho grande, mesmo que seja em 2026, tem que começar agora, chamar os catadores, chamar o pessoal, começar a discutir com eles, trabalhar com eles, o que é cooperação, o que é trabalhar juntos. Que é aquilo, a gente tem uma educação e não é fácil mudar. A gente tem 30, 40 anos, a gente é preparado, toda a nossa formação, para ser competitivo. Tu tem que ser o melhor, tu tem que ser o bom, tu tem que derrubar os outros para tu fazer, para te sobreviver. E aí, de repente, vem alguém e diz, não é assim, tu tem que ser parceiro, tem que fazer conjunto. E a economia solidária precisa muito da legislação, precisa muito do poder executivo. É uma junção de braços, é uma união de pessoas, enfim, precisa de todo mundo. Enfim, eu não estava nem preparado para vir para a mesa aqui, não sabia que vim. Mas eu fico à disposição aí, a gente conversar. Temos um trabalho também legal em Joinville. Hoje existe a Feira do Príncipe em Joinville. Quando a gente começou as feiras em Joinville, eu montava uma barraquinha dessas de IP, como é que chama aquelas de 3x3 ali, plástico ali que usa ali, né? Que faz ali, a gente ia lá, montava as barraquinhas, falava em fazer feira em Joinville, o pessoal, não, isso aqui não pega, aqui não tem essa cultura de feira, o pessoal que quer feira, ele vai para Curitiba, só em Curitiba que tem as grandes feiras.
Hoje é a maior feira que tem, fecha bem dizer, todo o centro uma vez por mês. Em Joinville tem a Feira do Príncipe, que acontece, quem teve a oportunidade que puder ir lá ver. E aí traz os empreendimentos, traz alimentação, traz o artesanato, traz a cultura, né? Olha, a Penha, a Amanda, vocês estão um trabalho fantástico, já estão com a receita prontinha, está seguindo, é só crescer cada vez mais. E não é fácil, não é de um dia para o outro, não, leva tempo as coisas. O negócio é persistir, tá bom? É isso, acho. Boa noite, Ferrão. Obrigado, né? O amigo Bajara aqui, eu acho que ele era o próximo da lista, mas cumprimentar ao vereador ali, Marquito, futuro deputado estadual. Estaremos lá com certeza, trabalhando em conjunto. Tem a importância, como o vereador Ferrão mencionou ali, a união, né? Isso é essencial para que as coisas fluam. Agradecer ao Ferrão, a Amanda pelo convite. Obrigado. Cumprimentar aqui o Paulo, o pessoal da mesa, o parceiro de executivo, as pessoas presentes, o vereador Marquete, sempre parceiro. E conheço bem. 24 horas por dia, basicamente. Para quem não sabe, o vereador Marquete é meu pai. Agradecer a oportunidade e em colocar à disposição, né? Nós, ali da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente assumiu a pasta agora esse ano ainda, e a gente já vem fazendo um trabalho, né, Amanda? Ali com a feirinha da Praça do Skate, a gente já conseguimos ali algumas melhorias ali para que as coisas acontecessem. O Paulo ali mencionou a questão da Feira do Príncipe, lá em Joinville, conheço, morei ali 5 anos em Joinville, hoje é uma feira muito grande mesmo. Eu estava conversando um pouquinho antes ali com o Du ali, Dudu, esposo da Amanda, sobre a questão do departamento, talvez não uma secretaria, mas está lotado, e inclusive ele mencionou que em algumas cidades o Departamento de Economia Solidária é integrado junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Então, com certeza, vamos estar buscando junto com o Executivo, meu parceiro Bajara com certeza vai apoiar também, e está levando a demanda para o prefeito, aquilo que o Ferrão colocou, né, de Legislativo e Executivo. O Ferrão propôs essa lei aqui que foi aprovada por unanimidade. Parabéns pela proposição, Ferrão. E com certeza a gente precisa da criação do fundo ali, né, que o Dudu mencionou para mim hoje. Não sabia, também estou aprendendo, assim como o Ferrão mencionou no começo. Todo dia a gente vai aprendendo coisas novas, e a economia solidária vem aí para mais um desafio, né? E com certeza a gente vai estar buscando essa criação do fundo. É uma lei que depende que o Executivo mande, né, pelo que o Dudu falou ali. E talvez a gente criar um anteprojeto aqui na Câmara, ir lá conversar com o prefeito, marcar uma reunião, que seria interessante. A presença do vereador ali, futuro deputado estadual, Marquito, também seria interessante, né? E era isso, me colocar à disposição de vocês, né? Sempre que precisarem da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estou ali à disposição. Amanda me conhece bem, né? A gente vai estar trabalhando para que a gente possa dar oportunidade para todo mundo. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos participando desse momento ímpar na cidade de Penha, inédito nesse quesito, economia solidária, que é um trabalho importantíssimo que foi trazido para a cidade de forma mais concreta através do atual Instituto Ecovida, né, que agora é o Instituto. Ótimo isso, já parabenizei a Amanda, o Dudu, por essa transformação em instituto, que é muito importante, porque credencia mais e possibilita, né, abre mais portas, ao invés de ser apenas uma associação, um instituto. Eu penso que tem mais força. O Paulo pode falar mais sobre isso. Quero cumprimentar e agradecer aqui o convite estendido. Parabenizar o Ferrão pela iniciativa. Está sempre ligado com as questões não só da economia solidária, mas também ambientais e, enfim, de uma forma geral, porque o vereador ele está sempre com foco em várias temáticas, mas essa temática da economia solidária que trabalha a colaboração, a solidariedade e a coletividade, né, de uma forma buscando fortalecer a relação entre pessoas e empresas. Converso sempre muito com a Amanda,
desde o primeiro momento que eles chegaram aqui no município, né, Amanda? Procuraram em outras cidades o apoio necessário, não conseguiram, mas chegaram aqui, sempre deixei as portas da Fundação Cultural de Penha aberta para a gente fazer parceria na medida que é possível. A Fundação sempre está colaborando, né? E temos os nossos limites, é claro, queremos expandir isso, e se Deus quiser vamos conseguir chegar lá. Queria cumprimentar aqui o nosso atual vereador e futuro deputado, Marquito. Já tive o prazer de assistir uma sessão em Florianópolis, Marquito, talvez, né, você não se lembre, mas eu estava lá, foi na época da implantação do Museu do Lixo, que você deve conhecer em Florianópolis. Eu conheço o professor que gere aquele espaço, uma importante ação da cidade de Florianópolis, né, que reaproveita materiais inutilizáveis, é muito importante mesmo. Conheci, desenvolvi um trabalho lá de oficina nesse ano, por ocasião do aniversário da cidade de Florianópolis. Eu fui convidado a fazer uma oficina de cestaria, onde eu desenvolvo o reaproveitamento de fios de internet, de telefone, de máquina de cortar grama, tudo que o pessoal de reciclagem não recolhe porque é muito cara a reciclagem daquele material. Eu desenvolvi um projeto a partir da indicação de um amigo meu para fazer cesto, samburá, balaio, com fios. E no ano que vem a fundação já está na pauta para criar nas escolas de Penha a oficina da cestaria, reaproveitando esses materiais. Então algumas escolas já estão se preparando para isso. A fundação, eu vou estar lá representando a fundação, porque eu penso que é na escola que a gente deve focar nesse momento. Inclusive, quando vocês falaram ali sobre as hortas, eu fui criado numa escola que tinha horta. Nós trabalhávamos, o Paulo deve ter desse tempo também, o Marquito eu já não posso afirmar tanto, mas a minha escola tinha horta. Nós, em determinada aula, saíamos da sala de aula para ir cuidar da horta, para limpar, para regar. Ferrão também, eu acho que é desse tempo. E isso morreu, certo tempo ele foi se acabando, né? Então as nossas crianças hoje que estão dentro do ambiente escolar, eu penso que elas poderiam sim desenvolver um projeto nesse estilo. E é o momento, Amanda, até para o Instituto fazer parceria, de repente com a Fundação, com a Secretaria de Desenvolvimento do Tiago, com a Secretaria de Educação, para a gente implantar um sistema de horta escolar. Por que não? Quando a criança aprende, ela leva isso para casa. Acho que a criança é um grande transmissor desse sentimento de cuidar, desse sentimento da natureza, do que é nosso, do lixo. Então a criança tem um poder de transmitir isso para as famílias, que estão totalmente ocupadas nesse mundo moderno, totalmente informatizado. A criança focada naquilo que é importante, eu penso que seria uma boa causa, né? Aqui no Poder Legislativo, representado pelo Ferrão e pelo Mário Marquete, de repente também a Câmara de Vereadores está parceira num projeto desse. E eu penso que assim, todos os pilares, porque a economia solidária ela é um ciclo, né? E o ciclo é formado por uma infinidade de pontos, então todos os pontos têm que estar conectados, né? E eu penso que a gente pode sim criar esse ciclo, né? Também Instituto, Câmara de Vereadores, Fundação, Secretaria de Desenvolvimento, Educação, Poder Executivo e outros que queiram agregar também, a escola, né? Comunidade escolar, para a gente poder desenvolver sim, como o Marquito falou. Muita gente pode pensar, é um projeto muito simples, não vai fazer diferença. Faz sim muita diferença. Porque aquela criança ela vai virar um adulto mais consciente, um adulto dando mais valor, um adulto, né, buscando as questões de defesa do ambiente, as questões da solidariedade. Eu penso que é um belo projeto para desenvolver, né, a horta. Já existem as hortas comunitárias em algumas cidades, mas a horta escolar eu penso que é um belo foco. E a criança produz o seu próprio alimento, né? A própria escola pode usar aquilo como subsídio alimentar para as merendas, né? Eu penso que quando ela comer aquilo que ela plantou, acho que o prazer vai ser redobrado, né? É uma indicação aqui que eu faço. A Fundação está de porta aberta para colaborar, se assim todos entenderem que realmente é um belo projeto. Então agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e deixo a porta da Fundação aberta.
para abraçar qualquer projeto, enfim, né? Que vocês possam elaborar e pensar para a gente desenvolver dentro desse ciclo chamado economia solidária. Obrigado. A gente tem um problema, né, hoje, e não é um problema que a gente está falando, é um problema que cientificamente está comprovado, né? O problema dos plásticos no oceano, especialmente, né? Porque eles estão acabando com a vida marinha, grande parte deles, mas também porque a gente tem uma poluição que pode levar até uma sacolinha dessa, pode levar até 50 anos para se degradar no ambiente. É um problema, né? Depende do material que é usado. Agora, a gente tem outras formas, né? Eu acho que o senhor colocou como muito adequado, assim, que é as sacolas retornáveis, né? Que é a gente poder, no mercado mesmo, quantas caixas de papelão sobra, por que a gente não leva uma caixa de papelão, a nossa compra dentro de uma caixa de papelão, por exemplo, né? A gente não tem o hábito de ter, antigamente, não muito antigamente, mas há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, há 35 anos atrás, cada um tinha sua sacola para ir na venda comprar as coisas, né? Aquelas coloridas, lembra de nylon, né? Ou trazendo saco de papel. Temos hoje materiais que são os bioplásticos feitos de resíduos de batata, de aipim, né? Nós temos hoje que são compostáveis, né? São os bioplásticos compostáveis, né? Bagaço e cana, né? Outros tipos de celulose. Então, assim, falo isso porque a gente não tem a dimensão, né? Mas, além disso, a própria sacolinha, essa sacolinha, quando está aí no ambiente, ela é um problema enorme para a questão da infraestrutura urbana. Ela entope pequenos bueiros, pequenos córregos. Ela é responsável, né, junto com outros resíduos, responsável por parte das inundações, né? Então tem que ter assim. Agora, nós temos um problema hoje no mundo, que é essa indústria baseada no petróleo, né? E plástico é baseado no petróleo. Todos os plásticos são baseados em petróleo, né? Então, o que a gente precisa repensar é o uso dos plásticos de uso único, que é chamado, né? Que entra a sacolinha, que entra um copo descartável, que entra aquele negocinho para mexer um cafezinho, né? Que é um plástico de uso único. Canudos, né? Isso a gente tem que repensar, porque tem alternativas para isso, né? E nós que moramos em regiões litorâneas, a gente tem que pensar com ainda mais sobre isso. Agora, é óbvio que tem o hábito do uso e do conforto do uso, que é a nossa grande questão hoje, o nível tal chamado do conforto, né? Mas também tem uma pressão da própria indústria, assim, que não quer deixar e mudar a sua matriz de produção, né? Mas eu acho que é uma grande iniciativa, ela é polêmica, sempre vai ser polêmica, mas precisa ser encarada com essa qualidade, né? Porque se tu faz um bom debate, tu consegue avançar e ampliar e dar condições para a gente ter alternativas. Agora, tem que ganhar, né? A associação comerciária, lojista, bares e lanchonetes, né? Sempre E aí é uma tarefa que vai ter que ser feita. No tempo de adaptação que a lei dá, né? Claro. Está dando um ano de adaptação, então, quer dizer, repensar, reusar, né? Em formas diferentes, maneiras diferentes. Então, um ano eu penso que é um tempo exorbitante, assim, para tu agora, a base, implantar alternativas. A base é a educação ambiental, gente. A gente está perdendo muito. A gente perdeu muito, assim, essa conceito da educação ambiental real, assim, né? Sobre os impactos, de ver e verificar essa coisa que o Projeto Tamar faz, de olhar as tartarugas com seu trato digestivo cheio de pedacinhos de plástico, a gente conhecer realmente os problemas ambientais a fundo, né? E se a gente precisa aprofundar isso, precisa estar cada vez mais na escola, né? A gente conhecer dos ciclos naturais da vida, saber que tem produtos de base biológica que pode substituir o de base industrial, né? E aí para tudo, acho que isso é uma questão importante. E quando a gente não consegue avançar, a gente vê a problemática que é a ausência da educação ambiental na base, né? Acho que falaste muito bem ali da questão de trabalhar as crianças e não pode abandonar isso. E às vezes a gente falou, mas isso já passou, né? Às vezes não dá tanta importância, mas... E às vezes não é muito caro para o município não, assim, reforçar uma educação ambiental, ter agentes ambientais, né?
trabalhar com as organizações comunitárias, né? É isso. Agora, a gente, nessa questão da economia solidária, eu queria também destacar uma coisa importante, que é, às vezes a gente não vê, né? Mas no município tem muita gente passando necessidade, tem muita gente sem trabalho, sem emprego, né? Sem emprego digno, tem muita gente trabalhando de fazer catação individual, são catadores aí com um carrinho, puxando o carrinho, para ter uma renda às vezes de R$15 por dia, R$18, R$20. E aí eu acho que é uma tarefa assim, nossa, assim, de cuidar dessas pessoas, né? De, através da economia solidária, encontrar formas de gerar trabalho, emprego e renda dignos, né? E de qualidade. Eu acho que de acessar a alimentação mais adequada, né? Infelizmente a gente ainda vê no nosso litoral e em Florianópolis muito pessoas catando lixo para poder comer, né? Então acho que a economia solidária pode dar essas respostas, né? Pode dar esse auxílio também, né? Vou dar um outro exemplo aí dessas questões das políticas públicas. Até uns anos atrás, a legislação da vigilância sanitária era uma só. Então, a mesma coisa que se exigia de uma empresa para que ela produzisse um produto de alimentação, uma sadia, era a mesma coisa que se pedia para um empreendedor pequeno. Eu tenho a minha fábrica, meus queijos de cabra lá, fazer minha propaganda, é óbvio, né? Então, a lei que tinha na vigilância sanitária para ela aplicar lá em casa, lá na minha salinha lá de fazer o queijo, era a mesma que era aplicada para a sadia. Porque o prédio tinha que ter 3 metros de altura, porque tinha que ter azulejo em volta de toda a sala, porque tinha que ter uma estação de tratamento, porque tinha que ter um tanque de resfriamento, coisa e tal. Dentro da economia solidária, a gente teve um movimento, e eu já perdi os tempos aí, as idades. Foi criado um novo regulamento em que se baixa essas regras e começa a olhar o pequeno produtor lá, né? Vou dar um exemplo tranquilo, bem prático, que hoje, há uns tempos atrás, não podia ter um restaurante que fazia o fogão no fogão a lenha. Se o fogão a lenha, fazer o fogão na lenha era o que dava um diferencial e não podia. Hoje já é permitido. Então, assim, eu acho que é isso que precisa, vereador. Então, assim, por que eu não posso comprar daquele empreendedor lá e coisa e tal? O que está interferindo na lei? Aí sim, vamos provocar uma lei. Vamos pedir para o Poder Executivo para facilitar e vamos ver onde é que está travando aí sim. É lógico que nós, e aí para mim ficar quieto, não falar mais. Nós, empreendimentos, temos que ser os protagonistas. Nós podemos ser os sujeitos. Não podemos ser os objetos, que vão para um lado e para o outro, onde que eles mandam nós, a gente vai. A gente tem que pautar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar atrás. Não podemos ficar na mão só do poder público, esperar que o poder público faça as coisas. Se a gente não vier aqui assim, diz, olha, nós precisamos disso. O que está pegando é isso. Vamos construir juntos, vamos. Não é que eles vão dar tudo de graça para nós, a gente também vai ficar de mão cruzada esperando a coisa acontecer do jeito que eu quero. Vou dar um outro exemplo. A gente tinha umas aulas, na assistência social existem muitas oficinas para a geração de renda. E tinha umas oficinas que apareciam numa cidade, não vou falar o nome da cidade, não, que eram de fazer artesanatos com garrafas PET. Estava na onda do meio ambiente, e usavam as garrafas PET, era o grande gargalo, o grande problema causador do meio ambiente, era as garrafas PET. E aí se fazia oficinas de fazer artesanato de garrafas PET. Pegava a garrafa PET, pintava aqui, fazia um negocinho ali, fazia outra coisinha lá, e queria que as pessoas conseguissem gerar renda com aquilo. Aí chegou um dia, era um porta-pós, assim, aquelas coisas assim, a peso de porta, para te botar lá atrás da porta lá, como é que as pessoas vão conseguir gerar renda com aquilo? Primeiro ponto, né? Como é que tu vai conseguir tirar um salário para sustentar a tua família com aquilo? Não estou, pelo amor de Deus, se alguém usa, existem artesanatos qualificados que têm valor, né? Mas é assim, tem que olhar o que está sendo feito. A gente tem que se qualificar para ter um produto que realmente tenha valor, né? E aí, em vez de tu ajudar o meio ambiente, depois o pessoal pegava aquilo ali, comprava por pena, muitas vezes do produtor, do artesão, e aí chegava em casa e jogava fora, e aí tu nem para reaproveitar não podia mais o PET, porque ele já estava pintado, estava com verniz, alguma coisa, tu não podia reaproveitar o PET. Então assim, a gente tem que repensar, tem que se qualificar, tem que buscar atrás oportunidades, qualificação dos empreendimentos, né? Design, desenvolvimento de produtos, não só
oficinas de gestão, oficinas do que é economia solidária. Tem empreendedor da economia solidária que está pós-graduado já em economia solidária, e a gente quer colocar entidades assim que vai continuar ensinando mais 10 anos aí o que é economia solidária. Então a gente precisa rever alguns pontos aí também. Mas temos que ser os protagonistas, não podemos deixar na mão dos outros, senão a gente só vai ser objeto. Eles vão levar nós para lá e para cá. Eu quero só passar uma informação. A Luciane Carminati não pôde estar aqui com a gente hoje. A gente está lá na LESC, estávamos na luta para passar nosso orçamento. Esse ano conseguimos passar, mas conseguiu agora, já estava bem em cima, não pôde vir. Então, ano que vem, a gente vai ter 3,47 milhões para economia solidária aqui no estado. Eu estou no Conselho Estadual de Economia Solidária, então é interessante que a gente vá fazendo realmente alguns projetos, alguns debates, para a gente conversar no Conselho. O Paulo está aqui. Né, Paulo? Vamos te visitar bastante. Para a gente poder direcionar. Tu quer falar? Para a gente poder direcionar. Deixa eu dar a palavra para o Marcelo. Não, pode falar, Marcelo? Boa noite. Eu só queria fazer 2 perguntas. Uma pergunta para o Paulo e para o Marquito, que seria, eu queria saber um pouco mais, você que tem mais experiência, que falasse um pouco sobre a moneda social, que tem a ver com a economia solidária, e se ela é viável para, não sei, fomentar aqui na cidade. Eu queria perguntar para o Ferron se tem viabilidade de a gente retomar esse projeto de agronomia comunitária, perdão. Se tem possibilidade de retomar o projeto de guarda que você mencionou. Da horta? Da horta? Não, ele existe. Então tu tem que, por exemplo, tens um terreno lá que pode fazer isso, né? Tem que haver uma conversa, obviamente que o proprietário tem que aceitar, né? Mas ele é resguardado pela lei, né? Que é uma preocupação de uma invasão, né? Sabe como é que vai? Mas ele é resguardado pela lei e é interessante, né? Mas tem que haver essa conversa com o proprietário, né? E quando se tiver essas questões aí, estou à disposição para até fazer essa conversa, e, né? Porque é importante que a gente intermedie isso para até facilitar, né? Entre aspas, isso aconteça. Tá bom, mas como que é o processo? Por exemplo, a gente viu um terreno lá que está abandonado e a gente quer fazer a horta. Como que tem que prosseguir? Por exemplo, a gente tem que ir lá buscar o proprietário e haver uma conversa. Tá, mas essa busca é feita onde? A gente mesmo vai? Não, que é? Daí a partir né, da administração, a gente procura saber o nome do proprietário para ver a conversa, né? Mas tem que haver né, a pessoa tem que concordar, obviamente, né? Mas, né, não quero aqui falar, mas tem os terrenos públicos também. Por que não fazer essa conversa com a administração, com terrenos públicos, né? Porque é importante isso, é importante e é ocupar os espaços com coisas boas, dar oportunidade às pessoas. Por exemplo, a terceira idade, quantos que gostavam de cultivar e estão aposentados e não tem um pedacinho de terra? Esse pessoal pode viabilizar isso também, né? E dar uma atividade, proporcionar a questão de ter o próprio alimento com menos agrotóxico, né? E até comercializar, mas tem que haver uma vontade que aconteça, né? Outra foi sobre moeda social, né? A outra pergunta era por a moneda social. Eu podia falar um pouco Pra quem? mais sobre Paulo essa moeda com social. Pode ser o Marquito, pode ser o Paulo. Se tu tens mais experiência, deixa eu falar primeiro, senão depois eu não tenho o que falar. Né? A moeda social é um projeto fantástico, tem muita oportunidade, é bastante válida, mas tu tem que fazer a cadeia, ela tem que realmente ter resultado.
Eu vou te dar um exemplo que a gente conheceu em Minas. O pessoal tinha, com os catadores, tinha pessoas que catavam os materiais, e aí eles iam para um determinado local e eles trocavam aquilo que eles catavam por uma moeda social. E eles pegavam essa moeda social e compravam alimentos nesse local, num outro local ali que tinha alimentos. Então, o que eles faziam? Pega os produtos, catavam os materiais, iam lá, olha, entregavam os materiais, pegavam moeda social, ia lá no outro local e comprava alimentos. E o material que era recolhido, do que eles pegavam e entregavam lá, eles vendiam aquele para comprar alimentos, porque daí tu consegue trabalhar com uma escala maior, tu consegue um valor mais agregado ao produto, né? Mas além disso tem outras formas, dentro da própria movimento da economia solidária ou de outras empresas, outras entidades, nos mercados, de repente faz parcerias com os mercados, né? E aí trabalha com essa moeda social de uma forma diferente. Seria como um ticket alimentação, mais ou menos? Ticket alimentação, exatamente, nesse modelo sim. Além da moeda social, também tem as trocas solidárias, né? Também é uma outra oportunidade também de levar alimentação, de levar uma qualidade de vida, de trazer alguns produtos também de interesse. Acho que o Marquinhos tem bastante experiência aí também, pode compartilhar melhor aí. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu lá em Florianópolis, numa comunidade que foi na comunidade do Monte Cerrado, Alto da Caeira, do Saco de Limões. Lá tem o Instituto Wilson Grow, que é do Padre Wilson, que tem um trabalho com várias Foi o meu formador, entidades. ele. Me formei com ele, foi um dos meus formadores no começo. Isso. Então agora eles têm um instituto, tinha um fundo para comprar a cesta básica e distribuir para as comunidades, para as famílias. O que eles fizeram? Eles transformaram esse fundo num lastro e distribuíram uma moeda social para a comunidade comprar do próprio comércio local. Então cadastraram o comércio local, os artesãos, as vendinhas, os pequenos comércios locais do bairro, onde essas famílias recebiam uma moeda social, mas que somente aqueles empreendimentos comunitários estavam aderidos ao programa que poderia entregar esse tipo de alimento. Ou de produto, não só alimento, mas produtos também, de limpeza, pequenos reparos e assim por diante. Então, esse dinheiro, ao invés de pegar um dinheiro desse numa grande rede de supermercados e comprar uma cesta básica, eles pegaram e giraram o dinheiro na própria comunidade. Isso fez com que esse pequeno comércio do bairro também, no momento de crise, também tivesse o giro. Então, assim, a moeda social ela tem esse objetivo, que é girar as riquezas no próprio território. E dá para fazer isso. Dá para fazer também no próprio Programa de Alimentação do Trabalhador, do PAT, que é o que dá direito aos trabalhadores do serviço público, por exemplo, ter Vale Alimentação, de criar no Vale Alimentação também um mecanismo de adesão com as feiras do bairro, com os agricultores do município, com feiras de artesanato, né? Para também vocês poderem receber através desses vales. Então, vale a pena pensar nesse tipo de política. É uma forma de dialogar com a Secretaria da Administração e ver a possibilidade de incluir a economia solidária também como recebedora para o Vale Alimentação e as feiras do município, dos agricultores do município, né? Isso já aconteceu em algumas regiões. E depois, é óbvio que isso gira o dinheiro no próprio local, né? Pessoal, eu vou encerrar nosso bate-papo e esperando com certeza que a gente vai avançar mais nesse assunto. Quer falar, Dudu? Não, eu só tinha uma pergunta a fazer, que é um problema que vai surgir aqui, que não surgiu ainda, mas ele vai acabar surgindo, que é no caso da coleta seletiva. A gente vai ter aqui
já tem a exigência da coleta seletiva, só que tem alguns lugares que ela está gerando um problema, e eu queria que o Marquito falasse se tem alguma possibilidade da gestão pública, do vereador, estar protegendo o catador desse problema, porque temos em Balneário Camboriú, por exemplo, que está funcionando a coleta seletiva, só que o catador, aquele que pegava o material de reciclagem lá, ele ficou sem material. A grande empresa vem, faz toda a coleta e aquele catador não tem mais o seu objeto de sobrevivência. Como é possível proteger ele para que isso não aconteça e não deixe de prover a necessidade da população de estar fazendo a coleta? Olha, eu queria, primeiro assim, eu acho que a gente, no município, através das iniciativas de vocês, está surgindo esse movimento da economia solidária. Eu concordo com o Paulo. Assim, a primeira coisa, Ferrão, se vocês tivessem disponibilidade de chamar a Secretaria de Assistência Social, junto com os empreendimentos, junto com a política estadual, de pensar em fazer um mapeamento no município dessas iniciativas. E aí eu acho que uma coisa muito importante é dar alguns focos. Então catadores, artesanato, agricultura. Então assim, dar esses focos, sabe? Então, fazer esse mapeamento. E a minha proposta, eu gostaria inclusive de colaborar com vocês a partir do ano que vem, de pensar uma política de coleta seletiva com participação dos catadores, né? E vocês vão ter uma diminuição do custo bem significativa, assim. Porque às vezes tem aí 20 pessoas fazendo catação individual, a Secretaria de Assistência Social consegue organizar, junto com a Economia Solidária, esse coletivo, e vocês começam a fazer pilotos em bairros, com coleta seletiva com participação dos catadores, né? Então, é uma alternativa e gostaria de me colocar à disposição para colaborar, né? Penso que um dos caminhos também é a formalização, né? Nós temos muitos catadores, mas informais. É isso? Não sabemos quem são, onde moram, quem. Tem que fazer um mapeamento. Eu penso que o Instituto pode começar esse movimento e formalizar, criar uma cooperativa. Eu conheço cidades, por exemplo, a minha esposa é de Pato Branco, no Paraná, e a cidade tem todos os catadores devidamente formalizados através de uma cooperativa, e só eles pegam aquele material. Isso. Inclusive o veículo deles é fornecido pela cooperativa, e eles levam só em determinado lugar, ganham o dinheirinho deles e vão para casa. Então, de repente, é uma das alternativas. Tem que fazer um estudo, porque eu não sei como é que está o próprio Instituto pode hoje, provocar empresa, isso, e a Câmara de Vereadores formaliza, e aí mexe com todo mundo, como o Paulo falou, tem que ser um ciclo, não pode quebrar esse ciclo, né, em todas as suas amplitudes, e de formalizar, realmente. Eu penso que, estando formalizado, quando chegar a proposta aqui de uma grande empresa vai recolher os vereadores, opa, peraí. Não é assim, não. Nós temos o nosso povo aqui, devidamente formalizado, a cooperativa Azul, tem os catadores que dependem disso. Então é até uma arma para o vereador, o legislador que está aqui, defender um projeto desse contra um grande empresário que só vai explorar. Como nós temos uma exploração no município, através da empresa que recolhe o lixo, que até no nome é uma mentira, né? Recicla. Então eu acho que, de repente, é uma forma até de a gente se proteger, né, Paulo? O Paulo falou isso. Como é que a gente vai se proteger, né? Agindo. Né? Se a gente esperar o grande empresário, ele vai tomar conta mesmo, vai. Então, só para contribuir aí com a fala do Marquito. Deixa eu só complementar isso. De novo, teve uma cidade aí, o pessoal fez um trabalho mais ou menos parecido. Só que aquilo que a gente fala na economia solidária é colocar as pessoas em primeiro lugar. Tu não pode fazer um projeto pensando, nós vamos fazer um projeto, o negócio vai funcionar assim, 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 aí depois chamar os catadores lá e o pessoal querer que eles façam. É uma cidade que tinha uma região, uma invasão lá, uns barracos lá que o pessoal morava lá. A prefeitura foi lá, fez um projeto, contou quantos moradores tinham, quantas casinhas precisavam, fez um projeto de habitação. Precisava lá de 50 casinhas, eles eram maioria catadores e tal, então foi lá, construiu um galpão, comprou prensa, comprou máquina de embalar, tudo lá, tirou os barracão, fez as casinhas, pegou o pessoal, olha, agora está aqui, ó, as casinhas estão aqui, vocês vão morar aqui, não é mais aquele
barracão, ali tem um galpão lá para vocês colocar o material de vocês, e vocês vão trabalhar em cooperativa lá, e aí vai sair dali, vai sair os caminhões, vai levar as coisas. Não deu 2 meses, foram lá, os lixão, estava tudo dentro das casas dos caras, porque não trabalham lá nas pessoas para trabalhar coletivamente. As pessoas que foram morar lá começaram a vender a casinha que era deles lá, porque eles tinham que pagar agora a água e a luz. Antes eles não precisavam pagar água e a luz, eles tinham que morar, estar mais bem vestidos, porque agora eles tinham casa, eles não podiam ter lixo, então assim, virou... Então, colocar as pessoas em primeiro lugar. Faz um mapeamento, senta com o pessoal, na linguagem deles, né, do jeito deles, e vai construindo. Bom? Regina, eu sei que está com o microfone na mão, vou deixar tu fazer essa pergunta. Deixar não, né? Tu faz essa pergunta, depois tu pode conversar à vontade, mas depois vou ter que encerrar até por causa da questão da Câmara, tá? Fica à vontade, Regina. Então, era coisa rápida, né? Agradecer a Amanda por ter me convidado, você também, Ferrão. Mas amanhã é a formatura dela na Falcos University, né? Eu a convidei para participar, para que eu tenha força aqui junto com ela aqui em Penha, porque ela ainda não está nessa fase, mas ela se formando, a gente consegue se ajuntar, e aí vem o mapeamento que eu já estou fazendo, já estou nessa fase, né? E aí vai vir a mandala social, essa questão sua aí, de realmente, das casinhas, tudo, a Falcos entra, né, com a favela 3D, né, que é mandar todo mundo, como é que fala, Amanda, do museu, da favela 3D? Que favela vai virar museu, né? E aí, tudo isso, para conseguir, tem que se usar muita inteligência emocional. Senão, realmente, essas pessoas acabam voltando. Então, eu só vou aguardar ela se formar, para a gente se ajuntar. Tem que chamar assistência social para poder estar fazendo realmente esse trabalho do mapeamento, né? A gente já tem se ajuntado para fazer algumas questões, mas a gente vê que falta também trazer capacitação para esse pessoal, para que eles possam trabalhar junto conosco. Tá bom? É só para vocês saberem mais ou menos como que já está o andamento aqui com a gente, né? Pessoal, eu quero mais uma vez agradecer, né? Isso é um primeiro encontro de muitos, tenho certeza disso.